Sabe aquela história de lugar assombrado? A gente logo pensa em filme de terror, né? Mas hoje vamos mergulhar nessa ideia por um ângulo completamente diferente. Uma perspectiva fascinante baseada no entendimento do espiritismo. Para a gente começar, vamos com uma pergunta que pode mudar um pouco o jeito que a gente vê as coisas. O que, de verdade, faz um lugar parecer assombrado? A resposta, olha, talvez não seja bem a que a gente imagina. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o que todo mundo conhece, o que está nos filmes, nas histórias, ruínas, a tal da meia-noite, fantasmas cheios de raiva. Do outro, a perspectiva espírita, que fala de coisas como o apego, vontade de se comunicar e até brincadeira. Vamos desvendar isso ponto a ponto. Então, a primeira grande questão é: por que um espírito ficaria, digamos, preso a um lugar? A chave para entender isso, conforme o espiritismo, está toda numa palavrinha: apego. Mas antes de seguir, é super importante a gente esclarecer um termo: espírito inferior. Calma, isso não tem nada a ver com ser mal ou maligno. É só um jeito de descrever um espírito que ainda não evoluiu muito e, por causa disso, continua bem ligado, bem apegado às coisas e aos sentimentos da vida aqui na Terra. E aqui está um exemplo perfeito desse apego material. A citação diz: os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Isso mostra direitinho como uma preocupação muito forte com bens materiais pode manter um espírito conectado à terra. Mas olha, não é só por apego material não, as razões são bem variadas. Um espírito pode continuar por perto por simpatia, por amor a quem ficou, ou simplesmente por querer se comunicar. Às vezes é para proteger alguém. E em outros casos pode ser até uma forma de penitência, sabe? Sendo levado a revisitar o lugar onde cometeu um grande erro. Ok, agora que a gente já entendeu melhor essa questão do apego, vamos quebrar algumas crenças bem populares sobre os lugares, o tempo e qual é a real intenção dos espíritos. Filme de terror adora uma ruína sombria, não é verdade? Mas, segundo o entendimento do espiritismo, a realidade é bem o contrário. Os espíritos se sentem atraídos pelas pessoas, pela vida. Por isso, é muito mais provável encontrá-los numa cidade cheia de gente do que num castelo abandonado no meio do nada. E o mesmo vale para cemitérios. A gente costuma ligar o espírito ao túmulo, mas para essa visão, o corpo é só uma roupa que foi deixada para trás. O que conecta o espírito de verdade é o carinho, a saudade, a lembrança das pessoas que estão vivas e não os restos mortais. E aquela história da hora da meia-noite? Pois é, conforme o espiritismo, isso não faz o menor sentido. O tempo, com horas, minutos, dias da semana, isso é uma medida para nós, para nossa vida material. Os espíritos simplesmente não estão presos a esse nosso relógio. Agora, esse gráfico aqui é muito revelador. Dá uma olhada. Só 10% das manifestações são consideradas de fato maliciosas. A grande maioria, 40%, vem de espíritos brincalhões, zombeteiros. E outros 30% são de espíritos que estão sofrendo, talvez até pedindo ajuda. Isso muda totalmente aquela ideia de que toda presença espiritual é para dar medo, né? Certo. Então, se alguém sente uma presença que está perturbando em algum lugar, o que se faz? A resposta, segundo o espiritismo, não tem nada a ver com medo, tem a ver com uma ação bem consciente. A primeira coisa a entender é que aqueles rituais de exorcismo, bem no estilo de cinema, podem até piorar a situação. É que, segundo essa visão, os espíritos zombeteiros adoram a atenção, adoram o drama, e isso pode acabar sendo incentivo para eles continuarem por ali. Então, qual é o jeito mais eficaz? Não é lutar contra, mas sim fortalecer o bem. O primeiro passo é atrair bons espíritos para o ambiente, com preces, com bons pensamentos. Segundo, praticar o bem no dia a dia, a caridade, a paciência. Com isso, a vibração do lugar se eleva e ele se torna incompatível com influências negativas. Os espíritos menos evoluídos simplesmente se afastam sozinhos. E tudo isso leva a gente para a verdadeira essência da influência espiritual que, no fim das contas, começa dentro de cada um de nós. O princípio central é este: o bem e o mal são incompatíveis. É simples como acender a luz num quarto escuro. Quando a gente enche um ambiente de pensamentos e ações positivas, a negatividade, ela simplesmente não encontra mais espaço para existir ali. No fim das contas, essa nossa exploração sobre lugares assombrados acaba virando o foco de volta para a gente, para os vivos, e provoca uma reflexão sobre os nossos próprios apegos. Fica a pergunta: e para nós?
a que será que ainda estamos apegados?